Fala pessoal, tudo bom? Hoje vamos iniciar a parte de introdução à análise combinatória, né? Um assunto que é, assim, quase que unanimidade como um dos mais difíceis para o ensino médio. E por quê, né? Porque cada questão é um mundo. Então a gente precisa primeiro entender os conceitos básicos e como aplicar isso em cada questão, para que depois a gente consiga desenvolver melhor e não ter tanta dificuldade, tá bom? Então, a aula de hoje é a introdução à análise combinatória. Eu vou mostrar um pouquinho do que é a análise combinatória, né? Quais são as ferramentas possíveis e dar alguns exemplos aqui para vocês. Então, a primeira coisa é entender o que a análise combinatória estuda, né? A análise combinatória, ela vai servir para determinar o número de maneiras de acontecer a senha de banco, organizar grupos, organizar elementos. Então, são métodos e técnicas para que a gente facilite nossa contagem, tá bom? E a análise combinatória é dividida em três tipos: arranjo, permutação e combinação. Aí alguém pode estar me perguntando assim, mas Salim, e o PFC? O PFC é o princípio fundamental da contagem. Então, ele basicamente utiliza apenas a lógica para fazer os cálculos. O arranjo nada mais é do que uma fórmula matemática para calcular o PFC. Então, muitas vezes, a gente, óbvio que tem que saber qual é a fórmula de arranjo, como aplicar, mas vamos utilizar muito mais o princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo, para realizar as questões, porque é muito mais intuitivo, tá certo? Beleza, então, quando a gente começa o nosso estudo sobre análise combinatória, a primeira indagação que a gente precisa fazer é o seguinte: a gente pegou uma questão, viu que ela é uma questão de análise combinatória. Por quê? Porque ela pede de quantas maneiras possíveis a gente pode formar um grupo, ou qual é o máximo de tentativas para uma senha de banco que, por exemplo, um avô ou uma avó esqueceu. Então, a gente precisa sempre perguntar isso aqui, ó. A ordem é importante? A primeira coisa é fazer isso. A ordem é importante. Beleza. Quando a gente faz essa indagação, existem apenas duas respostas. A ordem é importante? Sim. Ou a ordem não é importante? Certo? Ok? Vamos lá. Quando a ordem ela não é importante, a gente só tem uma ferramenta básica que se chama. Deixa eu botar um pouquinho mais aqui embaixo. Que se chama combinação simples. Certo? Talvez você esteja se perguntando por que não só combinação e por que ele faz questão de dizer que é uma combinação simples. Combinação simples é quando todos os elementos são distintos entre si, certo? Inclusive, já caiu questão no Enem que os elementos eles não eram distintos entre si e não era para fazer por combinação simples, era para fazer por combinação com repetição, certo? Mas isso já é uma outra parte da aula, um pouco mais aprofundada. Então, na combinação simples, a fórmula é o seguinte: combinação de n elementos, eu vou agrupar P deles. Então, a gente lê de combinação de n em P, ou também escreve assim, ó, combinação de n em P. E a fórmula é n fatorial, n menos P fatorial, P fatorial. Tá bom? Ok. Mas, se a ordem é importante, aí você abre um leque. A gente pode usar a nossa lógica, que é o princípio fundamental da contagem, ou o princípio multiplicativo, que são os tracinhos. Podemos usar o arranjo simples, e a gente já sabe que quando mencionamos simples, quer dizer que todos os elementos são distintos entre si. Aí a fórmula arranjo simples é arranjo de n em P, ou arranjo de n em P, n fatorial, n menos P fatorial. E quando a ordem é importante e eu estou utilizando todos os elementos disponíveis, a gente faz uma permutação. Então, a grande diferença entre arranjo e permutação é que na permutação nós precisamos utilizar todos os elementos disponíveis, enquanto que no arranjo não. Vou dar um exemplo prático aqui. Se a minha senha de banco
elas têm todos os elementos distintos. E no sistema decimal, que são 10 algarismos, eu só preciso utilizar 6. Eu não estou utilizando todos os algarismos, concorda? Então, a minha forma seria, eu tenho 10 algarismos e vou precisar escolher 6. Como a ordem é importante, a ordem de uma senha de banco é importante, ficaria arranjo de 10 em 6, certo? Mas se eu tivesse uma senha de banco em que eu tinha que usar o sistema decimal e minha senha fosse todos números distintos, algarismos distintos, e eu tivesse que utilizar 10 algarismos, tá vendo que eu tenho 10 algarismos disponíveis, eu tenho que utilizar os 10, aí seria um caso de permutação simples, tá bom? E a permutação tem três tipos. Tem a permutação simples, quando todos os elementos são distintos entre si, e a gente diz que a fórmula é n fatorial. Tem a permutação com repetição, utilizada muito em anagramas. A permutação com repetição fica n fatorial, alfa fatorial, beta fatorial, gama fatorial. E tem a permutação circular, que é quando o primeiro elemento ele se encontra com o outro em uma forma geométrica parecida ou igual a um círculo. E a fórmula é n-1 fatorial. Ok? Vou dar um exemplo de permutação com repetição. A gente quer formar anagramas da palavra matemática, sem considerar o acento, tá? Anagramas é quando a gente pega as letras, embaralha e forma outras palavras que às vezes não tem sentido, mas a gente chama de anagrama. Então, quando a gente vê matemática, existem 10 letras, então o total de números são 10. Só que o que acontece? O A aparece 3 vezes. Então, você concorda que se eu trocar esses 3 A's de lugar, de qualquer forma, de qualquer forma, vai continuar o mesmo anagrama, ok? Então, a gente tem que desconsiderar essas drogas. Então, 3 fatorial, que aparece 3 A's. Mesma coisa o M. Se eu trocar de lugar o M, a gente vai ter o mesmo anagrama. Então, eu posso desconsiderar, dividido por 2 fatorial. E o T também é a mesma lógica. Então, é assim que a gente aplica uma permutação com repetição. Tá? Óbvio que pode ter um elemento repetido, 2, 3, 4, enfim. Depende do contexto da questão e de como a questão vai lidar. Então, basicamente, quando a gente lê uma questão de análise combinatória, a gente precisa ter um algoritmo na nossa cabeça, e o algoritmo é algo em torno disso aqui. É algo em torno disso aqui, certo? A ordem é importante? Não, então eu vou por combinação simples. E só tem uma forma, que é a combinação de N e P. Ah, não, a ordem é importante. Aí, quando a ordem é importante, acho que a segunda coisa que você tem que perguntar é: eu vou utilizar todos os elementos? Não, não vou utilizar. Então, eu faço por PFC ou por arranjo. Ah, eu vou utilizar todos os elementos. Aí eu faço por permutação. Mas será que todos os elementos são distintos? São. Então, eu faço por uma permutação simples. Ah, mas os meus elementos têm alguns que se repetem. Então, você faz permutação por repetição. Ah, mas o primeiro se encontra com o último e eles estão adjacentes entre si. Aí é uma permutação circular. Então, esse tipo de algoritmo facilita demais a sua vida e acaba que você consegue dar os primeiros passos na questão e desenvolver de uma maneira mais rápida. Às vezes, em análise combinatória, o primeiro passo é o mais importante e às vezes a gente fica travado nisso. Beleza? Ok, então vamos para. Eu peguei 5 exemplos aqui para que a gente entenda melhor como podemos utilizar esse tipo de questão e esse tipo de estudo de análise combinatória. Exemplo 1, Enem 2013. Um banco solicitou aos seus clientes a criação de uma senha pessoal de 6 dígitos, formada somente por algarismos de 0 a 9, para acesso à conta corrente pela internet. Então, bom, algarismos de 0 a 9 são 10 algarismos, que é o nosso sistema decimal. Segundo, senha de banco, a ordem é importante. Então, se a ordem é importante, eu tenho que utilizar PFC, arranjo ou permutação. Deixa eu ver aqui. Beleza. Então, o que acontece? E eu tenho 10 algarismos disponíveis, só que só irei utilizar 6. Então, não estou utilizando todos os elementos disponíveis.
Então, é mais fácil resolver a questão por PFC. Ah, mas tem arranjo e tem PFC. Aí é do gosto de cada um. PFC é algo muito mais intuitivo, que você bota os tracinhos e vai colocando os números, as possibilidades em cima. Então, eu acho mais interessante, principalmente para quem está começando. Entretanto, um especialista em sistemas de segurança eletrônica recomendou à direção do banco recadastrar seus usuários, solicitando para cada um deles a criação de uma nova senha com 6 dígitos, permitindo agora o uso das 26 letras do alfabeto, além dos algarismos de 0 a 9. Ok. Nesse novo sistema, cada letra maiúscula era considerada distinta de sua versão minúscula. Então, se eu botasse azão, ele ia diferenciar do azinho. Se eu botasse Bzão, ele vai diferenciar do Bzinho. Então, o que é que acontece? Isso traz mais opções para a senha do banco. Trazendo mais opções, você tem mais possibilidades. E isso ocasiona maior segurança na senha, tá certo? Uma forma de avaliar uma alteração no sistema de senhas é a verificação do coeficiente de melhora, que é a razão do novo número de possibilidades em relação ao antigo. Então, o que acontece? A gente vai ter que calcular quantas senhas a gente tinha disponível no sistema antigo e comparar com o novo sistema, certo? Então, eu vou botar assim, ó, sistema antigo. Eram 6 caracteres, então eu coloco 6 tracinhos. Por que eu estou colocando tracinho? Porque a ordem é importante, senha de banco é a ordem importante. E inicialmente a gente só tinha a opção de digitar 0 a 9. Então eu tenho 10 opções aqui, 10 opções aqui, 10 opções aqui, 10, 10 e 10. Aí você vai perguntar assim, mas Salinha, às vezes eu vejo questões que é 10, 9, 8, 7, 6, 5. Por quê, né? Quando a gente faz 10, depois 9, depois 8, depois 7, depois 6, depois 5, são questões que os elementos eles precisam ser distintos entre si. Então, tipo, eu tinha 10 opções de algarismo na primeira casinha. Como eu usei um algarismo aqui, eu não já posso mais repetir esse. Por isso que aqui fica 9 opções. Mas na questão ele não menciona nada se os elementos precisam ser distintos ou não. Então, a gente considera que pode repetir, tá bom? E aí fica 10 a sexta. Então, na realidade, ele tinha 1 milhão de senhas disponíveis. Agora, vamos ver com o sistema novo. No sistema novo, nossa senha também vai ter 6 dígitos. Então, eu coloco 6 tracinhos. Top. Só que qual é agora a grande sacada? Você tem 10 algarismos, mais 26 letras maiúsculas, mais 26 letras minúsculas, dando um total de 62 opções para cada caractere. Então, o primeiro caractere, quando ele vai digitar, ele pode botar uma letra maiúscula, uma letra minúscula ou um algarismo, com 62 opções. Na segunda, como não tem a necessidade de ser diferente, 62. Terceira, 62. Quarta, 62. Quinta, 62. E sexta, 62. Que dá 62 a sexta. E o coeficiente de melhora nada mais é do que a comparação entre a quantidade de senhas novas sobre a quantidade de senhas antigas. Comparar é sempre fazer a razão entre as duas. E aí a gente acaba ficando com o gabarito letra A. Essa é uma questão muito boa para a gente começar a amadurecer nosso pensamento sobre a ordem é importante, a ordem não é importante, prestar atenção se no texto ele mencionou que são distintos ou não, e considerar também a distinção entre letras maiúsculas e letras minúsculas. Beleza? Show de bola. Exemplo 2. Também uma questão, Enem PPL 2014. Um procedimento padrão para aumentar a capacidade do número de senhas de banco é acrescentar mais caracteres a essa senha. Beleza. Se falou de senha de banco, a gente já sabe que provavelmente vai se tratar de uma questão de PFC ou arranjo. Essa prática, além de aumentar as possibilidades de senha, gera um aumento na segurança. Deseja-se colocar 2 novos caracteres na senha de um banco, um no início e outro no final. Então, ele vai colocar um no início, aí tem a senha, que já é a nossa senha, e outro no final, certo? Isso aqui é a senha que era habituada a colocar. Decidiu-se que esses novos caracteres devem ser vogais e o sistema conseguirá diferenciar maiúsculas de minúsculas. Então, é o seguinte,
Eu só vou poder usar vogal no início e no fim. Então, as vogais são A, E, I, O e U. Só que ele diferencia de Azão, Ezinho, Izinho, Ozão, Uzão. Então, na realidade, você tem 10 opções de caracteres para o início. E aí, na questão, ele fala que é alguma coisa que o caractere do início tem que ser distinto do fim. Não. Então, aqui a gente também tem 10 opções. E olha a pergunta dele: com essa prática, o número de senhas possíveis ficará multiplicado por quanto? Então, você já tinha uma quantidade de senhas que vai ser multiplicado agora por 100. É o gabarito certo, a letra A. Muita gente aqui marcou duas opções. Marcou letra B, porque botou 10 opções aqui, 9. Acabou considerando que os elementos tinham que ser distintos, mas na questão não menciona nada, então você considera que pode repetir. E muita gente marcou essa aqui também. Por quê? Porque esqueceu que você consegue diferenciar maiúsculo de minúsculo, botou 5 opções aqui, depois 4 aqui, dando um total de 20. Legal? Então, também é uma questão muito boa e uma questão Enem. Então, é importante a gente estar muito ciente de como o Enem pode cobrar as questões. Terceira, Enem 2017. O Comitê Organizador da Copa do Mundo 2014 criou a logomarca da Copa, composta de uma figura plana e os logos juntos num só ritmo, com mãos que se unem formando a taça FIFA. Considere que o comitê organizador resolve utilizar todas as cores da bandeira nacional, verde, amarelo, azul e branco, para colorir a logomarca, de forma que regiões vizinhas tenham sempre cores diferentes. Opa, então, grifa isso aqui. Isso aqui é bem importante. De forma que regiões vizinhas tenham cores diferentes. Legal. De quantas maneiras diferentes o comitê organizador da Copa poderia pintar a logomarca? Primeira dúvida aqui é o seguinte: será que a ordem é importante ou não? Bom, vamos pensar o seguinte: se eu pintasse essa mãozinha de azul e esse globo de amarelo, seria uma taça. Agora, se eu pintasse o globo de azul e a mãozinha de amarela, seria outra taça, concorda? Então, a alteração das cores nas regiões vão definir taças diferentes. Então, a gente já sabe que a ordem é importante. Segundo passo: se a ordem é importante, nós podemos fazer por arranjo ou por PFC, mas é sempre a ideia a gente tentar fazer por PFC. E aí aqui surgiu uma grande dúvida. Quando essa questão saiu e saiu o gabarito, ficou na dúvida entre duas opções. A primeira era o seguinte, ó, nós só temos 4 regiões. Por que 4 regiões? Porque a gente tem um globo e tem as 3 mãozinhas. Então a gente colocaria 4 tracinhos. Certo? Faz sentido, né? Porque, por exemplo, essa mãozinha aqui deve ser a dessa, e essa mãozinha aqui deve ser essa. Enfim. Só que a questão é bem clara e diz que é uma figura plana. Então, se é uma figura plana, você tem que considerar as áreas que estão divididas nessa forma. Então, a gente percebe que tem essa primeira área, que eu vou chamar de área A, tem a segunda área, que é a área B, a terceira área, que é a área C, a quarta área, que é a área D, quinta área, que é a área E, e sexta área, que é a área F. Então, na realidade, nós vamos ter 6 tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E cada um representa uma área. A, B, C, D, E e F. Tá bom? Legal. Segunda coisa, a gente agora precisa colorir essas áreas de modo que, se eu pintar a primeira área de azul, a área B não pode ser de azul. Pode ser verde, pode ser amarelo, pode ser branco, mas não pode ser azul. Agora, se eu pinto, por exemplo, aqui de azul, aqui de amarelo, será que eu posso pintar essa área de azul? Pode, porque a área que está do lado dela está de amarelo, tá? Então, entenderam a lógica? Você pode ser azul, amarelo, azul. Ou pode ser azul, amarelo, verde, certo? Então, se eu usei o azul aqui, eu posso voltar ao azul em outra ocasião,
obviamente, respeitando o critério que as regiões adjacentes não podem ter cores iguais. E aí, qual é a ideia? A gente sabe que tem quatro cores, verde, amarelo, azul e branco. Então, chama as quatro cores de X, Y, W e Z. Facilita a tua vida. E aí você chega para essa área e diz assim, ó, essa primeira área aqui, vocês concordam que eu posso pintar de X, Y, W, Z? Faz exatamente como eu estou fazendo. Então, você tem quantas opções de cores? Uma, duas, três, quatro. Lembra que em cima do tracinho do PFC, você bota as opções, certo? E aí você vai fazendo esse raciocínio na sua cabeça. Ó, eu tenho quatro cores. Para título de cálculo, eu vou escolher que eu vou pintar a região A de X. Então, a B, vocês concordam que eu posso pintar de Y, W ou Z? Eu tenho quantas opções de cores na B? Três opções. Aí, na B, eu vou pintar, por exemplo, de Y. Então, na C, eu posso pintar de X, W ou Z. Quantas opções? Três de novo. Ah, a C agora eu vou pintar de Z. Então, a D tem X, Y e W. Novamente, tem quantas opções de cores? Três. A D, que é o globo que une as três mãos aqui, eu vou pintar, sei lá, vou pintar de X. Então, a E e a F, que são vizinhas a essa região D, só não podem ser pintadas de X, tá? Então, elas podem ser pintadas de Y, de W e de Z. E a F também de Y, de W e de Z. E aí, quando você conta, você vai ter três cores para E e três cores para F. Então, essa maneira, essa questão é uma questão que ela é corriqueira, certo? Ela ocorre repetidamente nas provas do Enem, e muitas pessoas têm dificuldade porque acabam não seguindo esse raciocínio. E aí fica difícil para você fazer uma por uma. Então, quando a gente multiplica aqui, ó, 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3 dá 27, 27 vezes 3 81, 81 vezes 3 243. 243 vezes 4 vai dar 972. E o gabarito, então, oficial é a letra E. Tá bom? Então, prestem atenção nessa maneira que eu faço, que é uma maneira bem interessante e bem segura de resolver a questão, sem você ficar muito travado nela. Então, separa primeiro por áreas, coloca um PFC para cada área que foi separada, e depois você dá nome, por exemplo, às cores X, Y, W, Z, e começa a fazer, ó, essa primeira aqui tem quantas opções? X, Y, W, Z. Aí você primeiro coloca as opções, coloca a quantidade de opções daqui, e aí depois você escolhe uma cor qualquer, para ser um exemplo da questão. Ah, então eu escolhi X, mas poderia ser Y, poderia ser Z. Escolhendo X, a outra vai ter quantas opções? Y, W e Z. Você conta essas três opções, coloca no PFC, depois você escolhe uma cor. E você vai seguindo esse método que você vai ver que vai conseguir resolver todas essas questões que aparecem no Enem. Tá bom? Exemplo 4. Enem 2017, segunda aplicação. Desde 1999, houve uma significativa mudança nas placas dos carros particulares em todo o Brasil. As placas que antes eram formadas apenas por 6 caracteres alfanuméricos, quando eles alfanuméricos, aqui é o alfabeto mais os números, tá? Foram acrescidas de uma letra, passando a ser formada por 7 caracteres, sendo que os três primeiros devem ser letras, dentre as 26 letras do alfabeto, e os quatro últimos devem ser algarismos de 0 a 9, do sistema decimal. Essa mudança possibilitou a criação de um cadastro nacional unificado de todos os veículos licenciados e ainda aumentou significativamente a quantidade de combinações possíveis. Não são utilizadas placas em que todos os algarismos sejam iguais a zero. Então, não são utilizadas placas em que todos os algarismos sejam iguais a zero. Então, ele colocou uma condição no nosso problema. E aí a gente vai começar a entender questões que condicionam o problema, né? Questões que têm condição. Sempre é interessante a gente pensar no seguinte: o cálculo, a resposta, né, que é o que eu quero, vai ser o total de possibilidades menos o que eu não quero. É muito mais fácil eu fazer o que a questão não quer, que é colocar todas as placas terminadas com zero,
e excluir do total de placas. Do que, por exemplo, ele diz que ele não quer que todos os algarismos sejam iguais a zero. Então, você concorda que eu posso ter a placa que tem um algarismo igual a zero? Posso ter a placa que tem dois algarismos iguais a zero? E posso ter a placa que tem três algarismos iguais a zero. Ou a placa que não tem nenhum algarismo igual a zero. A única coisa que eu não quero é que ela tenha os quatro últimos números iguais a zero. Então, é sempre interessante a gente pensar em questões que têm condição, que nesse caso teve, fazer o total de placas e excluir o que eu não quero. Então, vamos fazer primeiro o total de placas. Nós sabemos que são 7 tracinhos, né? Por quê? Porque são 3 letras e 4 algarismos, tá bom? Quando você lê o texto da questão, primeira pergunta, primeira pergunta, ele diz que tem que ser distintos? Não. Então, você tem 26 opções de letras aqui, 26 opções de letras aqui, 26 opções de letras aqui. E de 0 a 9, você tem 10 opções de algarismo, 10, 10 e 10. Então, a gente já vê que fica 26 ao cubo vezes 10 à quarta. Então, isso aqui é o total de placas que eu tenho com 3 letras e 4 algarismos. Agora, vamos fazer o que a gente não quer. O que é que a gente não quer? Que a nossa placa tenha todos os algarismos terminados em quanto? Zero. Então, tem que ser letra, letra, letra. E aqui tem que ser 0, 0, 0 e 0. Então, bom, quantas letras a gente tem disponíveis? 26, depois 26, depois 26. E agora, se aqui só pode ser 0, tem quantos algarismos disponíveis? Um, que é o 0. E aqui? Um, que é o 0. E aqui? Um, que é o 0. E aqui? Que é o 0. Uma confusão inicial que muita gente tem quando está realizando o PFC é esse número, e não é um número, tá? É um algarismo. Esse algarismo que eu estou colocando aqui em cima do tracinho é o quê? É a quantidade de possibilidades, certo? Então, se eu digo aqui, ó, nessa casa só pode ser zero, então aqui só tem uma possibilidade, que é o algarismo zero. Ah, nessa casa pode ser, por exemplo, 0 e 5. Então, aqui vai ter duas possibilidades. Então, o 2 representa as duas possibilidades, de serem 0 ou 5, e não o algarismo 2, ok? Aí fica 26 vezes 26 vezes 26, que vai dar 26 ao cubo. E agora eu faço o que eu quero, que é o total, 26 ao cubo vezes 10 à quarta, menos o que eu não quero, 26 ao cubo. Ele coloca em evidência. Então, o que é que aparece nos dois termos da nossa expressão 26 ao cubo? Vou colocar 26 ao cubo em evidência. Abro parênteses. Aí, o que é que eu faço? Eu pego esse primeiro termo, que é 26 ao cubo vezes 10 à quarta, e divido pelo termo que eu coloquei em evidência, que é 26 ao cubo. Corta, corta, vai sobrar quanto? 10 à quarta. Aí eu boto 10 à quarta. Agora eu pego o segundo termo, que é 26 ao cubo, e divido pelo termo em evidência, 26 ao cubo. E aqui deu quanto? 1. E a gente percebe que a resposta certa é a letra C. Essa já é uma questão também muito boa, que agora envolve a parte de condição, que é uma nova ferramenta que a gente vai ter. Ah, vai ter outras ferramentas para essa? Não. Não, na realidade, existem questões que eles condicionam o problema e existem questões que eles não condicionam. Tá bom? Se eles condicionam, a gente vai fazer uma etapa a mais, que é o que você não quer. Se não, você faz só uma etapa, que é o total. Beleza? Exemplo 5. Também é uma questão Enem 2020. Três amigos, André, Bernardo e Carlos, moram em um condomínio fechado de uma cidade. O quadriculado representa a localização das ruas paralelas e perpendiculares, delimitando quadras de mesmo tamanho nesse condomínio, em que nos pontos A, B e C estão localizadas as casas de André, Bernardo e Carlos. André deseja deslocar-se de sua casa até a casa de Bernardo, sem passar pela casa de Carlos, seguindo ao longo das ruas, fazendo sempre deslocamentos para a direita ou para cima, seguindo o esquema. O número de diferentes caminhos que André poderá utilizar para realizar o deslocamento. Então, olha que questão interessante. Ele pergunta
a quantidade de possibilidades que André tem de ir para a casa de Bernardo sem passar pela casa de Carlos. Então, isso aqui é uma condição. É uma condição. Então, qual é a ideia? É a gente fazer o que eu quero, né? Que são a resposta, o total de possibilidades menos o que eu não quero. Então, primeiro vamos fazer o total. Vamos pensar um caminho de A até B. Poderia pensar assim, ó, vai para a direita, vai para a direita, vai para cima, vai para a direita, vai para cima, vai para a direita e vai para cima. E contar quantos movimentos ele deu para a direita e deu para cima. Então, 1, 2, 3, 4 para a direita e 3 para cima. 4 para a direita, 3 para cima. Beleza? Agora, eu vou pensar em um outro caminho de A até B. Pode ser assim, para cima, para cima, para cima, direita, 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 direita. E você percebe que ele vai dar três passos para a direita, e, três passos para cima e quatro passos para a direita. Então, independente do caminho que ele trace, sempre ele vai fazer quatro movimentos para a direita e três para cima. Então, o que é que acontece? Isso é uma clássica questão de permutação com repetição. Por que permutação? Porque sempre ele vai andar 7 vezes, e essas 7 vezes vão ser sempre para a direita ou para cima. Então, qual é o total de movimentos que ele tem? 7, 7 fatorial. Quantas vezes se repete para a direita? 4 fatorial. Quantas vezes se repete para cima? 3 fatorial. E aí, o que é o fatorial nessa linha? O fatorial é uma operação matemática que você começa pelo número. Então, por exemplo, 7 fatorial, começa pelo 7. E vou diminuindo uma unidade até chegar em. Depois de 7, diminuindo a unidade, vem 6, depois vem 5, depois vem 4, depois vem 3, depois vem 2, depois vem 1. Então, o fatorial é um produto começando pelo o valor que está o fatorial, diminuindo uma unidade até chegar em 1. Ah, Sara, então quer dizer que o 5 fatorial vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Perfeito. O fatorial, ele aceita a divisão? Não. Ele aceita a soma? Não. Ele aceita a multiplicação? Não. A única coisa que você pode fazer é pegar o maior fatorial e decompor até chegar ao menor fatorial. Então, 7 fatorial, eu posso dizer que é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Aí, dividido por 4 fatorial. E 3 fatorial, posso dizer que é 3 vezes 2 vezes 1. Aí, posso cortar 4 fatorial por 4 fatorial. E 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Corto com 6 de cima. E aí, vou ver que dá 35 possibilidades. Ou seja, existem 35 caminhos, certo? Que Antônio não, André, pode chegar à casa de Bernardo. Dentre esses 35 caminhos, pessoal, existem caminhos que passam por C? Com certeza existem caminhos que passam por C. Agora a gente vai fazer o que eu não quero. O que eu não quero é que vá A até C e depois de C até B. Certo? Isso é o que eu não quero. Então, indo de A até C, você percebe que você pode sempre fazer 2 para a direita e 2 para cima. 2 para cima e 2 para a direita. Então, de A até C, você tem 4 movimentos ao todo. Escorre 2 são para a direita e 2 são para cima. Aí o 4 fatorial eu posso fazer 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. 2 fatorial e 2 vezes 1. 2 e 2. Aqui 2. E aí você vai ver que vai ter 6 caminhos que André pode ir até a casa de Carlos. Além disso, a gente tem que fazer também de C até B. Não é isso aí? De C até B, você vai perceber que sempre é um para cima e dois para a direita. Então, tem 3 movimentos ao todo. Escolhe 2 são para a direita e um para cima. Aí eu posso pegar o 3 fatorial e decompor até chegar em 2. Corto com 2 fatorial. E 1 fatorial é 1, né, gente? Então, 3. E agora, Sami, eu fiz A até C, deu 6. Fiz de C até B, deu 3. O que é que eu faço? Eu somo ou multiplico. Aí tem um bizu que é bem interessante.
Quando a gente usa a conjunção ou, que indica uma alternativa, né, uma outra possibilidade, a gente soma os valores que eu calculei. Quando eu uso a conjunção e, que indica que, tipo, você tem que fazer uma ação e depois a outra, consequentemente, a gente multiplica. Por isso que aqui tem o e, tá vendo? Então, apareceu a conjunção ou, você soma, apareceu a conjunção e, você multiplica. Quando eu fiz o meu não quero, eu fiz de A até C e de C até B, certo? Então, eu vou ter que multiplicar. 6 vezes 3, que vai dar 18. O que isso quer dizer? Que existem 18 caminhos que vão de A até B e passam por C. Mas isso é o que eu não quero. Então, o que eu quero vai ser o total, que é 35 menos 18, que vai dar 17. Então, essa aqui também é uma questão muito interessante e muito boa, que já envolve uma permutação com repetição e condição. Então, esses 5 exemplos que eu fiz aqui servem muito bem para fomentar a sua base de análise combinatória. Lembrando que isso são 5 exemplos de uma introdução à análise combinatória, e agora a gente vai começar a fazer vários tipos de questão para que a gente consiga amadurecer mais, entender mais o raciocínio por trás da análise combinatória. Tá bom? Espero que tenham gostado. Sigam o canal aí no YouTube e também sigam no Instagram, e a gente vai ficar mantendo aí um conteúdo durante todo o ano letivo. Tá bom? Cheiro!